lá, mais uma aqui, ó. O Roberto está perguntando, vinho quanto mais velho, melhor. São verdadeiras essas palavras aí? Nem sempre. Ele também perguntou sobre se deve aerar o vinho. Eu falo que no mundo do vinho tudo depende. Depende como esse vinho foi guardado, como ele foi armazenado, né? Que tipo de vinho ele é. Porque existem os vinhos que são produzidos para serem guardados. Né? A gente vai falar aí do mais conhecido, por exemplo, que é o Barolo. Né? A uva é a Nebbiolo, é um vinho italiano, e ele é feito para ser um vinho de guarda. Então, se você abre um vinho desse com 2 anos, a experiência que você vai ter na sua boca, você vai falar assim, meu Deus, que coisa horrorosa, eu odeio vinho, esse vinho é horrível. Só que a gente está falando aí de um vinho na casa de R$2.000 a garrafa. Então, você vai comprar um vinho desse valor para não gostar? E aí você vai falar assim, o vinho é caro, não é bom. Não, você tomou ele da forma incorreta. É um vinho aí que a gente tem 25 anos, 30 anos para guardar ele, né? Com 10 anos ele já tá tomável, mas ainda assim a uva ainda é muito verde, é uma uva que ela tem uma maturação mais tardia. Então quando eles escolhem ela para produzir o vinho, ela tem aquela sensação de fruta verde ainda, né? Muito presente. Então quando você coloca ela na boca, aquilo fica muito agressivo no seu paladar. E aí com o passar do tempo, esse vinho engorda, lógico, engorda numa temperatura amena, num ambiente escuro, sem oscilação, sem oscilação tanto de temperatura como de luminosidade, como de vibração mesmo. O vinho, ele sente tudo isso. Então, se ele está guardado de forma correta, o vinho, quanto mais velho, ele é melhor. Só que ele tem... Mas depende do vinho. Ele tem uma curva, né? O vinho, ele tem uma linha de vida, e depois que ele passou daquele período, ele começa a morrer. Sim. Então, não adianta você falar assim, eu vou tomar um vinho aí que está com 100 anos. Pode ser que ele já esteja morto, ele esteja horrível. Sim. Então, você tem que conhecer do vinho, conhecer da uva, para saber o tempo certo de abrir aquela garrafa e tomar. Tá? Mas ele falou sobre aerar. Aerar. Também depende do vinho. Depende, se você pega, por exemplo, esse mesmo vinho que eu estou falando, que é um dos vinhos mais complexos, né, mais encorpados que tem, não agrada o paladar de muitas pessoas. Se você abrir a garrafa e já for tomar o vinho, ele não tá gostoso. Porque ali tá muito presente o conservante dele, ele tá ali guardado, então aquele cheiro de enxofre que é desse conservante tá muito presente, não vai ser legal. O álcool dele também vai ser muito evidente, porque aí a gente tá falando de um vinho de teor alcoólico acima de 14%, então ele é muito presente dele, né? Pelo tempo dele. Então, você aerar ele ou só decantar, porque existem 2 processos. A aeração, tem uma pergunta de decantar aqui também. E o decanter. O aerar o que é? É fazer aquele... O aerar, você coloca no decanter o vinho para que ele entre em contato com o oxigênio. Aí você fica circulando o decanter, né? Para que ele aere mais rápido. Ele entre em contato com o oxigênio mais fácil. Hoje a gente tem até o aerador, que são... Parece uma peneirinha, que você passa o vinho ali, ele já faz esse processo, ele já entra o ar ali no vinho e já cai na taça aerado. Mas você pode ter só o decanter. Não tem o decanter, faz uma jarra de vidro, né? Que é inerte ali, não vai ter outro sabor, outro cheiro. Então você pode usar. Então, para alguns vinhos, o aerar ou o decantar é importante. O decantar, para que serve? Ele vai ficar ali no fundo do decanter todos os resíduos do vinho. Isso acontece muito para vinho que não é filtrado, né? Muitos produtores optam por não filtrar o vinho. Então ficam algumas borras do vinho, né, das uvas. Dar uma decantada. Aí ele precisa decantar para que o seu vinho seja brilhante, claro, né, quando você coloca na taça. Maravilha. Vamos ver se tem mais uma pergunta, hein? Pois é. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quando você falou quando perguntaram se o vinho quanto mais velho, melhor. Não necessariamente um vinho que foi feito agora em 2024 ou 2023, ele vai ser ruim. Não tem nada a ver. Tem vinhos que são jovens e são feitos para serem consumidos jovens. Tá. Como que a gente percebe isso? Todos os vinhos que são de guarda, eles têm rolha. Guarda, né? Quando você fala guarda, que guarda é o vinho que você vai ficar... barril. Isso. Não, você vai deixar você vai comprar a garrafa, vai deixar guardadinho lá na sua casa para daqui 10 anos você tomar. São vinhos de guarda. Então, todos os vinhos de guarda, eles são com rolha, porque ele precisa dessa troca de oxigênio, né? Ele precisa entrar um pouco de oxigênio e a rolha, ela é porosa. Quando você vê um vinho com aquela
rosca, né? Sim. Que é chamado de screw cap. Eu falo sempre para as pessoas, quebra o preconceito. Não significa que o vinho é ruim, significa que é um vinho jovem. Que é Ele para é ser feito consumido. para ser consumido jovem. Ah, E então, ele é pra não ele não ficar precisa trocando. ter essa troca de oxigênio. Como então que o a melhor, rolha se dá. for tomar na hora, é comprar um vinho que não é de rolha. Não precisa ser de rolha, porque a rolha ela acaba encarecendo o vinho, né? A Sim. gente tem que pensar que hoje a cortiça ela é rara, É. a produção é muito pequena e está quase em extinção, então isso encarece o vinho. Então, assim, tem muitos produtores que produzem vinhos jovens, que são feitos para serem consumidos jovens. Então, ele não se preocupa com a rolha. Sim. Ele já coloca logo a screw cap, porque isso barateia o produto. E ele é feito para isso. Então, um vinho 2023, um vinho 2024 é feito para ser consumido dessa forma. Até porque algumas marcas são mais comerciais, né? Sim, Então, exato. Então, a Maria Exato. Angelina tinha Calma. perguntado aqui do decanter, acho que você A explicou pergunta um pouco, dela... né? Para que serve o decanter? Ah, tá. O decanter ele serve, então, tanto para aerar um vinho, aí a gente está falando de um vinho que ficou guardado, um vinho Tá. que já tem um tempo, que ele precisa dessa oxigenação para ser tomado, né? Agora, se a gente comprou um vinho, por exemplo, de screw cap, um vinho que foi produzido ano passado, Não precisa. não tem necessidade nenhuma de passar pelo decanter. Ele Abre é e já justamente para isso. Abre e toma o vinho. O pessoal está perguntando também, fechado com rolha é melhor do que fechado com alguma tampa metálica? Que acho que é isso que É você exatamente perguntou. isso, né? Silicone, Porque ainda né? Um é existe... jovem e o outro é mais velho. Isso. É Pra que existe guarda. muito esse preconceito por falta de conhecimento mesmo, né? Da O cara pessoa vê a achar, tampa ali e acha que fala, não é é bom." porcaria. Não, É ele não é verdade. porcaria, ele é um vinho jovem, né? Um vinho que ele tem muito frescor, muito sabor de fruta ali, que é isso que o produtor tá querendo te entregar. Esse frescor do vinho, ele não passou por madeira, então ele não é um vinho que ele precisa desse tempo todo aí com a rolha. Ele é um vinho feito que é para você consumir ele agora. Legal. Também tem mais um aqui, ó, falando quais dicas, o que você sugere então para melhorar essa aquisição do vinho aí, né? Porque às vezes não tem uma pessoa no supermercado, na loja e tal. Olha, conhecer um pouco sobre vinho. Você não precisa se especializar, fazer um curso, mas buscar conhecimento, ler um pouco a respeito. A gente tem inúmeros livros que são feitos para leigos, né? Não são para estudiosos do vinho. São livros fáceis de você manusear, fáceis de ler, com ilustrações, para você conseguir identificar o que é o que no rótulo do vinho. Eu estou buscando o quê? É um vinho para eu tomar desacompanhado? É um vinho sem alimento? É um vinho só quero um fim de tarde na piscina? Então, você vai aprender a conhecer os rótulos. E quando eu digo rótulos, não são as marcas de vinhos, não são os nomes de vinhos, mas conhecer, olha, essa uva aqui é mais leve que essa outra, esse teor alcoólico aqui, a gente tem os vinhos que são low álcool, né, que são vinhos até 8% de álcool, são vinhos mais refrescantes. Então, esse vinho aqui é um vinho branco mais encorpado, esse aqui é um vinho branco mais leve. Então, você conhecendo o rótulo, você já chega no mercado, numa loja especializada, sabendo o que você está procurando e não precisa da ajuda. Eu falo que eu fiquei me achando a primeira vez que eu cheguei numa loja, eu não precisei pedir ajuda para ninguém para comprar o vinho. E eu nem era sommelier ainda. Eu tinha feito esses cursos aí da internet, Sim. mas eu falei assim, agora eu vou comprar o vinho. Eu já consegui reconhecer a posição deles na prateleira, porque tem tudo isso, né? Sim. O marketing, ele tá Imagino. todo nisso. Aham. Né? Os vinhos das prateleiras mais baixas são os mais baratos, aí ele vai subindo até ficar os vinhos mais Como caros, falamos né? isso semana passada, né? No mercado, os produtos mais baratos ficam Exatamente. embaixo. Então você e vai os mais aprendendo caros. isso como qualquer outro produto e vai aprendendo a identificar no rótulo. Igual hoje as pessoas procuram se é sem glúten, se tem mais açúcar, menos açúcar. E aí você Tem que aprende aprender a ler esse rótulo, a ler o né? rótulo, ver o teor alcoólico, ver onde esse vinho foi produzido. Porque a gente sempre fala assim, eu gosto de Malbec. Você gosta de Malbec da onde? Você gosta de Malbec não é Malbec? perfume? É o contrário. Mas você sabe que esse perfume Malbec, ele foi inspirado No vinho, né? no vinho. Ah, é? Porque, se eu não me engano, o dono, né, da empresa foi conhecer uma Seu vinícola e gostou do vinho É que e Malbec quis é um criar adjetivo de uva. um vinho, Uhum. um perfume com o aroma do Malbec. E aí ele usou uva para produzir o perfume. Olha só. Se eu não me engano, ele não podia tomar vinho, era alguma coisa assim. Que bacana. E aí ele produziu o perfume. Então a Malbec, ela vem Legal. dessa uva. Então eu sempre falo assim, você gosta da Malbec, mas aonde? Já tomou Malbec francês, que é a original?
Não, eu gosto do Malbec da Argentina, porque ele é mais frutado, né? Mais encorpadão. Então, assim, aí você aprende, lendo o rótulo, saber de que região que eu gosto de vinho e guardar isso. Por isso que serve o Vivino, né? O Vivino, ele serve para assim, ó, eu gostei desse rótulo aqui. Então, mas não é esse rótulo. Eu gostei dessa uva, desse país, desse teor alcoólico, né? Então, aí eu consigo, eu vou numa loja e ela não tem esse vinho que eu gostei, mas ela tem esse aqui que é semelhante, então eu consigo provar isso. Legal. Também estão perguntando aqui, a Letícia, quanto tempo o vinho dura depois que fizermos o pump dele? Depois que fizer, uns 6 dias, depende da quantidade que tiver na garrafa. Tá. Quanto mais, dura mais. Quanto mais, dura mais. Fizer o quê? O pump é por essa rolha de... Isso, você tirar o oxigênio. Isso. Se a garrafa estiver mais cheia, a gente pensa que tem menos contato com o oxigênio. Se ela estiver mais vazia, tem muito espaço para oxigênio. Então, legal. Outra pergunta aqui, ó, vinho produzido no Nordeste e também no Sul. Qual que tem mais sabor? olha, a gente está falando aí eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, que é a parte de terroir. A gente está falando de terroir diferente. Então, quando a gente pensa em terroir, a gente pensa não só no solo, a gente tem que pensar no clima, chuva, tudo que influencia qualquer parte da agricultura. Então, se choveu muito, se choveu pouco, se tive mais incidência solar, se tive mais frio. E o vinho, ele é um produto que vem do sofrimento da videira. Quanto mais a videira sofre, melhor fica o vinho. Então, ela tem que ter uma diferença aí, uma amplitude térmica muito grande. Então, por isso que o vinho no Rio Grande do Sul, ele deu certo. Porque a gente tem dias muito quentes e noites frias. E a gente tem verões quentes, chuvosos e invernos bem frios. Então, essa amplitude térmica... Além da terra também, né? A Muita terra. pedra, muita Isso. cascalho, né? Então, a gente tem essa amplitude térmica, isso é muito bom para o vinho. O que acontece com o Nordeste? O Nordeste é o único terroir que tem 2 produções de vinho por ano. A uva, ela dá uma carga só, né? Que agora em fevereiro é a época da vendimia no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, é julho, que a gente tem um terroir de inverno. E aí, o Nordeste, ele consegue ter 2 colheitas por ano. Nossa, né? 2 colheitas. Porque eles têm Mesmo muito sendo sol, calor, muito sol, só que é irrigação. Sim. Então, a irrigação irrigado. permite que eles tenham essas 2 colheitas por ano. Então, a gente está falando assim de vinhos completamente diferentes. Os espumantes produzidos no Nordeste são espumantes nível exportação. A maioria é exportado, assim Pela sua como qualidade. pela sua qualidade. Né? Então, é exportado porque a gente tem uma doçura ali, tudo já proveniente da uva. Nenhum vinho é adicionado açúcar. Né? Então, não deveria. então, assim, toda essa Açúcar, doçura que a gente tem no vinho e no espumante, ele já é natural da uva. Sim. Então, Frutose, né? Então, assim, o Nordeste, ele traz muito isso pela incidência solar. Muito quente, quanto mais quente, mais açúcar eu tenho na fruta. Mais madura ela fica, né? Mas quanto mais quente, Isso. então a safra, por exemplo, que é mais quente, o verão mais forte, tudo isso, a temperatura mais alta, ele vai ser mais doce. Ele vai ser mais doce e também vai ser mais alcoólico, né? Porque o vinho... o açúcar vai virar mais alto. Exato, né? A fermentação, o açúcar é convertido em álcool. Então, se eu tenho ali uma fruta com muito açúcar, eu vou ter um vinho mais alcoólico. Bacana. Então, assim, existe essa grande diferença. Falar pra você, um é melhor que o outro, eu não consigo fazer essa avaliação. A gente tem espumantes do Nordeste muito bons, espumantes do Rio Grande do Sul muito bons, né? Então, a gente está falando de ambientes completamente diferentes. Sim, Os tudo 2 depende produtos do que são você vai Eu nem ótimos. propor sabia pra que no tomar, Nordeste se produzia. Na A minha região do cabeça Rio é São sempre aquela Francisco. coisa, É o Rio né? São Pra fazer Francisco. vinho tem que ser Isso. mais frio, né? Na minha Isso. cabeça sempre foi assim. Lá eles produzem mais o espumante mesmo. Eu desconheço o vinho, se eles produzem tinto, não sei te dizer. Eu conheço Qual somente que é essa espumante. diferença do espumante pro vinho? O vinho, o espumante, ele é um vinho que tem gás. Né? Então, na hora de vinificar, você faz toda a produção do vinho, por exemplo, do vinho branco, e na hora dele fazer a fermentação, ela é feita em autoclave. Tá. Então, ele mantém ali o gás no vinho
e depois ele é engarrafado, né? Colocado. Você sabe que eu tenho uma história dessa? Que eu fui para casa do meu avô no sul e ele produzia vinho lá, né? Então chegamos lá, teve a colheita, etc e tal. E vamos levar embora o vinho. Né? Então, Os garrafões. umas garrafas PET, mas ele tinha acabado de espremer a uva e tal. Então aquilo começou a fermentar no carro. Nossa. Eu vim 1.200 quilômetros abrindo as garrafas, porque senão explodia. Explode. Cada 10 minutos, meia hora eu tinha que abrir. Ó o Vim de perigo. lá aqui fazendo isso para não explodir dentro do Mas carro. porque ele não para de fermentar ali É. dentro, né? Impressionante. Da E hora, assim, né? no mesmo dia, já tava. Isso acontece, às vezes, eu falo pro pessoal sempre fazer uma experiência com essas sucos de uva integral. Deixa a garrafa em temperatura ambiente, vai bem, todo dia você abre, você vai ver que ela fermentou. É. Aí vai chegar uma semana aí que a garrafa tá lá, você vai ver que ela começa a pinicar a língua. Pinicar a língua porque ela tá começando a produzir álcool. Lógico que é muito pouco, você não vai conseguir Sim. fazer um vinho dessa. Mas é uma experiência para você ver como a uva ela não para, é um processo ali vivo, ela não para de fermentar. Né? Legal. Então, essa é a diferença do espumante para o vinho. O vinho é chamado vinho tranquilo, quando ele não tem borbulhas. Ah, é? Né? E o espumante, o vinho já que tem as borbulhas. E aí a gente tem, dentro dos espumantes, a gente tem, por exemplo, o frisante, que daí Sim. vai tudo do tamanho da borbulha, que também é chamado de perlagem. Até isso Quanto tem. mais fininha, mais delicado é o espumante, e quanto mais grosseira, então a gente fala que é a quantidade de gás que tem. Porque aí tem o frisante, por exemplo, na França ele chama champanhe, O que se champanhe, vem da né? região de Champagne. Isso, exato. Na Itália ele é o Prosecco. Exato. E no Brasil ficou espumante mesmo. No Brasil ele é espumante, eu falo assim, qualquer espumante é espumante. Tá. Ele só vai ser prosecco se ele for produzido na região do Prosecco, na Tá. Itália. Ele só vai ser champanhe se ele for produzido na região de Champagne. Uhum. E ele só vai ser cava se ele for produzido na região que produz os vinhos cava. Então, assim, é nome de região. Tá. Assim como o a gente Brasil fala, não tem isso, ainda essa, não tem, essa ainda não diferença. Tá. O único champanhe O Cerezer é da onde? que é chamado champanhe, se eu não me engano, é o espuma de prata, que é da Cerezer. Da Não, Cerezer, Não, não é chama Cerezer, champanhe mesmo. é o Tem? Peter Espuma Longo. de Peter Longo, Peter espuma de Longo. prata, né? Ele, há Espuma de muitos prata. anos, registrou champanhe. Champanhe. Então, fora da região de Champagne, ele é o Tem único esse. que pode colocar. tá vendo? champanhe. Olha o Olha champanhe só. aqui no tiquinho é R$2,90. Feitão brasileiro, pá. Sempre dá um jeitinho, né? Tá vendo? Você Tá desprezando vendo? a espuma de prata Viu? no novo, vem cá. Sabor maçã. Maravilhoso. Os únicos vinhos que eu gostava eram esses. Cidra, na verdade, o né? cidra. É o Era cidra. um suquinho, né? Gostosinho. Docinho, Docinho. que normalmente serve até pra molecada, né? no Então, Natal. então até quando é mais novo dá pra tomar. Dá pra né? tomar. Não faço isso em casa. A Marilúcia tá falando aqui que o cachorro dela chama Malbec. Olha só. A Letícia tá perguntando entre o champanhe, Prosecco, champanhe e cava, que acho que eu perguntei, se muda alguma coisa do processo. É só a região, né? Processo e uva, né? Champanhe é feito com Chardonnay. Aí O o Prosecco. Prosecco é feito com Glera. Por isso que tem algumas vinícolas aqui no Brasil colocavam o nome de Prosecco no espumante. Mas hoje, pela legislação, foi retirado, então elas colocam espumante produzido com Glera, que é a uva que produz o Prosecco. Né? Então tem a diferença de uva. De uva. Mas o uva pra processo ser- é o mesmo. O processo é o mesmo, né? Para você produzir o espumante, existem 2 processos. Não vou entrar muito nesse assunto, que é bem técnico, mas existe o método tradicional, ou chamado champenoise, que é um método mais caro, mais delicado, manual para ser feito. E existe o processo em autoclave, que é feito nos tanques de inox, né? Que aí barateiam os vinhos. Então existem esses 2 processos. E rola essa briga assim de. O champanhe, você não pode fazer um aqui e falar que é champanhe. Não, a tem, legislação é rola. muito séria. Tem A legislação legislação sobre é isso. muito séria dentro do vinho. É a mesma coisa o conhaque. então. É só da região de conhaque. É, só da região de Isso, conhaque. quando um vinho ele é O Malbec importado. também, né? Só sim. da região de Malbec, né? Senão ele não A é. região chama Cahors, a Aí a região na uva- França. Tá. A uva é Malbec, mas lá nessa região da França, o Malbec ele foi dizimado, né? A gente teve uma praga
chamada filoxera, que acabou com as vinícolas, né, na Europa. E o Malbec ele tinha sido trazido para a Argentina e plantado aqui. Então ele deu muito certo no terroir da Argentina. Hoje, pra gente encontrar um Malbec francês é muito difícil. Muito difícil. Assim como aconteceu também com a Carmener, que a gente acha que é uma uva chilena, porque a gente só vê vinho chileno de Carmener, mas é uma uva francesa. Só que na França não deu mais certo. Não pegou mais, né? Por conta dessa praga. E por conta dessa praga, todas as uvas vitiviníferas, elas são feitas com enxerto. Então tem que ser feito enxerto numa uva chamada uva de mesa, uva americana, para ela pegar no solo e não pegar praga. Porque ela acaba com todos os vinhedos. Então, assim, tem a origem das uvas são todas europeias, né? Italianas, francesas, mas algumas deram certo no terroir aqui da América do Sul. Então, por isso que acabaram sendo conhecidas como uvas da Argentina, uvas do Chile, mas são todas Ainda bem que teve essa proliferação para não perder a espécie, exato. É verdade. O pessoal também perguntando aqui, a Regina, se o vinho sem álcool existe ou é suco? Não, ele existe. Estava falando disso há pouco. Tem o ovinho sem álcool, é o ovinho de codorna. Ele existe. O processo de vinificação é o mesmo. Aí chega no final do processo, é retirado o álcool. Ele é feito normalmente, ele tira o álcool depois. Aí, se ele fica gostoso ou não... Aí já é uma dúvida. Nunca tomou. Eu também, não vou entrar nesse mérito, porque tá. o meu paladar não agradou. Nossa, você consegue tirar 100% do álcool? Consegue. Fica ali 0,5, né? Mas aí não entra na graduação alcoólica, né? Tá. E eu, na minha gestação, eu tava com muita vontade de tomar vinho, e aí eu me meti a comprar esse vinho sem álcool, mas não deu muito certo. Preferi ficar sem beber. Se bem que eu ganhei agora, recentemente, um espumante sem álcool para eu provar. Que isso acontece sempre, eu recebo, prova, vê se é bom e tal. E esse espumante, assim, pra mim, ele ganhou. Ele é sem álcool, só que era um espumante italiano. Já fala a marca aí pra quem... Nossa, não vou lembrar. Não vai lembrar. Não vou lembrar, mas depois eu posso indicar, eu sei até onde vende. E aí... Vai no Instagram dela, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Aline Romanini. Aline Romanini no Instagram, ainda vai postá-la depois. Aliás, é Aline Romanini, Romanini no seu Instagram. Não tem o i no final. Tá, é Aline Romanini. Isso. Romanini. Então vai lá no Instagram dela que depois ela posta. Eu ia postar, mas esse ainda vídeo, não postei desse espumante sem álcool. Mas ele é muito bom. Só que assim, é um suco com borbulha, né? Se você for pensar. Mas te dá a sensação que você tá tomando um espumante. Ele é saboroso, né? Então... O vinho eu por não ser um gostei. Espumante sem álcool, ainda tem as bolhas, né? Tem aquela gaseificação, gelado, acho que passa, né? Agora, o vinho ele vinho é um não suco, me agradou. Não, prefiro tomar o suco. Ele não tem sabor, ele não tem nada ali, ele não tinha... Porque eu me preocupo muito nisso quando eu tô tomando vinho. Se for pra tomar um vinho qualquer, simplesmente pra tomar, eu vou comprar um vinho barato. Agora, se eu vou pagar caro, porque são vinhos caros esses sem álcool. São mais caros, o processo é caro. O processo, ele é na faixa de 100, 120 reais uma garrafa. E aí você sentar e você fala assim, não me entrega aroma nenhum, não me entrega sabor nenhum, o que eu tô tomando? Né? Então, não vale a pena. O suco de uva te entrega mais. O pessoal também perguntando aqui sobre diferença de vinho armazenado em madeira ou tonéis de metal, se tem diferença? Tem, né? O tonel de inox, ele é inerte, né? Ele não passa nada pro vinho, né? Então, o vinho ali mantido, que é a que a gente falou dos vinhos jovens. Se o produtor ele não quer envelhecer o vinho, se ele não quer trazer grandes complexidade pro seu vinho, ele vai manter no inox, que vai baratear o custo dele, ele menos tempo ali parado, ele vai engarrafar e vender e boa. Agora, se ele vai passar por um processo de madeira, aí a gente está falando que o produtor ele vai investir tempo e muito dinheiro na madeira. Uma barrica, ela é extremamente cara. Ele ela perde... só pode ser, o vinho também, igual o uísque, tem que ir queimando a madeira depois? Queima a madeira, né, para pôr o vinho. Pra pôr o vinho, e a madeira só 2 usos. Só 2 usos, né? E aí o uísque é um só, cachaça é um só. Não vale mais, não serve para mais nada, as barricas são caras. Fora que ela absorve vinho, aí todo dia o produtor tem que ir lá, repor o vinho.
Mas isso ele vai usar para quê? Para uvas muito complexas, uvas que precisam dessa troca de tanino com a madeira para ficar mais agradável para o paladar. Então, assim, aí a gente está falando de vinhos que vão ser um pouco mais caros. Aí a gente está falando também dos vinhos de guarda, que eles ficam muito tempo na madeira.